E continuo falando, porque o CPF deverá ser um único documento para registro de identificação no Brasil. Quem conta maiores detalhes ao vivo é Gabriela Lima. Oi, Gabi, bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno, bom dia. Exatamente, o CPF ele deve ser utilizado aí como um número de registro geral para certidões de nascimento, casamento, óbito, para registro do INSS. Esse texto segue aí para a sanção presidencial ainda. E quem vai trazer maiores informações para a gente é doutor Hamilton Sobral, que é delegado da Receita Federal. A gente sabe que o CPF, no âmbito federal, ele já é um registro muito utilizado, doutor Hamilton, mas se o senhor puder explicar então para os nossos telespectadores quais são as principais mudanças, porque aí já fica mais esclarecido para todos. Bom dia. Bom dia, Gabriela, bom dia, Bruno, e a todos que nos acompanham. Realmente, o CPF, ele será suficiente para você buscar serviço, buscar informações, exercer o seu direito, seus deveres, enfim, vai ser um número único. Então, o objetivo é esse. Já no âmbito federal, isso já acontece, ou seja, no âmbito federal, em qualquer repartição pública que você vai buscar um serviço ou um benefício, você basta ter o número do CPF. Com o projeto de lei que está precisando agora ser só sancionado pelo presidente, todos os entes, não só o federal, mas também o estadual, os municipais e o Distrito Federal serão obrigados a se adaptar para quê? Para que o cidadão, ao buscar um serviço ou uma informação, basta ele ter o número do CPF. E, doutor Hamilton, vai existir um prazo para que os demais estados, para que todo o país se adapte, então, a essa nova regra, não é isso? Correto. Tem uma previsão de 3 meses a partir da sanção presidencial para que os órgãos se adaptem e possam atender aquele contribuinte e 12 meses para que os bancos de dados se integralizem, ou seja, tenha essas informações para facilitar mais ainda a vida do cidadão. Então, tem que seguir esse prazo, a não ser que haja alguma mudança, mas a princípio nós temos aí de 3 a 1 ano para que esses órgãos, essas entidades se organizem e se adaptem para atender o cidadão nessa busca de serviço, informações, enfim, todas essas possibilidades que o cidadão pode buscar no âmbito tanto federal como estadual e municipal e no Distrito Federal. Perfeito, doutor Hamilton. Bruno quer enviar uma pergunta para a gente. Pois não, Bruno, a gente está ouvindo, pode falar. Gabi, a minha saudação ao doutor Hamilton Sobral, que representa a Receita Federal aqui no estado da Paraíba. Agradecer a ele, inclusive, por mais um ano. Ele tem sempre tem sido cidadão solícito conosco, sempre passando as informações ao vivo aqui no nosso Tribuna Livre. Esse texto foi aprovado pela Câmara, o Senado também segue agora para a sessão presidencial. Eu pergunto a ele em relação ao RG e aos demais documentos. Eles não serão mais utilizados ou perderão a validade? Como é que fica tudo isso? Vai ser usado apenas o CPF? Pede para ele explicar, por favor. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Perfeitamente, Bruno. Doutor Hamilton, então, Bruno está enviando uma saudação para o senhor, agradecendo o senhor por ser sempre tão solícito conosco aqui no Tribuna Livre, e lhe pergunta o seguinte, com essa mudança, né, a partir de agora, sendo sancionado esse texto, né, a partir de agora, se acontecer essa mudança, os demais documentos, RG, carteira de trabalho, outros documentos, eles não serão mais necessários? Isso implica em alguma coisa, a gente ficar só com esse número de registro geral do CPF? Boa pergunta. Na verdade, esses documentos eles permanecem válidos, tá? Até porque a lei, o projeto de lei não proíbe, ou seja, não inibe a utilização desses documentos. O que vai acontecer é o quê? É necessário única e exclusivamente o cidadão ter o CPF. É óbvio que a identidade dele ele vai continuar usando, até porque é quem identifica, o CPF não identifica a pessoa, há necessidade da identidade, mas esses documentos continuarão a ser utilizados. Lembrando, inclusive, que a carteira de identidade nacional que foi criada nesse governo, ela também vem nesse sentido, ou seja, de acabar com esse monte de documentos e você ter um único documento. E também o número dessa identidade nacional, dessa identificação nacional, é o próprio número do CPF. Então, continua valendo todos os documentos. É óbvio que essa transformação, esse procedimento ao longo do tempo vai sendo modificado, mas é importante deixar claro que mesmo tendo todos esses documentos, o contribuinte poderá ser atendido, o cidadão poderá ser atendido apenas com o número do CPF e é óbvio com a identidade, que é quem identifica aquela pessoa que está ali através da fotografia.
Perfeito, doutor Hamilton, obrigada pela explicação. Bruno, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, Gabi, queria agradecer a vocês, desejar um excelente dia, tá bom, Gabi? Um abraço a você e ao meu amigo doutor Hamilton Sobral. São 6h43. Vejam que absurdo no Brasil. Você tem o registro de nascimento, você tem o CPF, você tem a identidade. Caso de homem, tem reservista. Já foram 4. Você tem o cartão do SUS, 5. Se for viajar, passaporte, 6. Habilitação, 7. Título de eleitor, 8. Carteira de trabalho, 9. Cartão do SUS, já falei? Já. 9 documentos aqui, ó. 9 documentos, eu falei aqui. Uma brincadeirinha, opa, não sei o quê. 9 documentos. 9 documentos obrigatórios nesse país. Todos eles pagos e com alto dinheiro. Aí tem também os agregados, né? Cartão de vacinação, vai para lá. Nós temos que ter um documento único, DU, documento único no Brasil. O nome já é RG, Registro Geral, o único registro. E com esse documento, aí você ia agregando tudo nele. Rapaz, se você for olhar, é papel de um lado, papel do outro. RG aqui, gente. A gente precisa avançar no Brasil e avançar no sentido de unificar tudo em um único documento. Unifica tudo em um único documento para ficar mais fácil. Porque no Brasil é muita burocracia. Vai perder seu documento para você ver a burocracia, para você tirar o teu RG, a demora que é. Vai perder o seu RG. Não porque não tem papel, não porque não tem isso, não porque não tem aquilo, não porque aquilo. Absurdo, né, minha gente? O corpo, atenção, eu vou ao vivo direto ao Conde nesse momento.